Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, fascinante. Vamos pegar 4 textos bíblicos que, assim, parecem não ter nada a ver um com o outro, são de épocas diferentes, estilos diferentes, autores diferentes, e vamos tentar descobrir como eles podem, na verdade, estar contando uma única e grande história. Parece um quebra-cabeça, né? Vamos montar juntos? Então a pergunta é essa aí. O que um profeta, um apóstolo, um poeta e um sábio podem ter em comum? Parece o começo de uma piada, né? Mas é sério. A gente tem essas 4 vozes, cada uma com uma visão de mundo, uma perspectiva bem particular. E de cara, as histórias deles parecem ser de universos diferentes. Mas a nossa missão aqui é justamente essa: encontrar o fio da meada, a conexão que une todos eles. E para começar, a gente já chega com tudo. Pensa numa cena de cinema, um verdadeiro espetáculo. É para lá que a gente vai agora, para o Monte Carmelo. Lá acontece um dos confrontos, olha, mais épicos e dramáticos de toda a Bíblia. E o protagonista dessa história? O profeta Elias. Olha, a ordem dos acontecimentos aqui é... é tudo. Não é só um milagre que acontece do nada, é uma verdadeira performance, sabe? Tudo calculado. Primeiro, Elias lança o desafio na frente de todo mundo. Depois, a gente vê o fracasso total dos profetas de Baal, um vexame, né? E aí vem o Elias e ele não facilita, ele dificulta. Ele joga água em tudo, deixa o negócio praticamente impossível de pegar fogo. Só depois disso, ele faz uma oração super simples e a resposta é espetacular. E o grande finale não é nem só o fogo, é a chuva que vem em seguida, acabando com a seca. Era a prova final, incontestável. E só para a gente ter uma dimensão do que foi isso, dá uma olhada nesse número. 450. Não era 1 contra 1. Não era 1 contra 10. Era Elias, sozinho, contra toda a máquina religiosa da época. Imagina a pressão, a tensão no ar. Era um homem contra uma multidão. E é aqui que a gente entende o ponto central de tudo isso, a famosa frase de Elias. O que ele está fazendo aqui não é só uma demonstração de força, de quem tem o Deus mais poderoso. É mais fundo. Ele está colocando o povo contra a parede, sabe? Chega de ficar em cima do muro. Ele está exigindo uma decisão. Ou é um ou é outro. O milagre serve a esse propósito, forçar uma escolha, um posicionamento claro. Ok, agora a gente faz uma virada de 180 graus. Saímos daquele palco gigantesco, daquele drama público no monte e entramos num lugar muito mais pessoal, mais íntimo, a mente do apóstolo Pedro. Aqui, a grande revelação não vem com fogo caindo do céu, não. Ela vem como uma visão. E essa visão, olha, vai simplesmente virar o mundo da igreja primitiva de cabeça para baixo. E olha só o tamanho da mudança que essa visão provoca. De um lado, a gente tinha todo um sistema, uma tradição de séculos que dizia: nós somos separados, diferentes. Existiam regras rígidas sobre o que era puro e impuro, quem podia e quem não podia fazer parte. Era a identidade deles. Do outro lado, vem essa visão e diz: acabou a distinção. É uma ideia radicalmente inclusiva. O Pedro foi obrigado a repensar tudo, a vida inteira dele, as crenças mais profundas, tudo colocado em xeque. E essa frase aqui é o resultado de tudo isso. É o Pedro se explicando para a própria galera dele, que com certeza não entendeu nada no começo. A conclusão é que ele chega, ele percebe e diz em alto e bom som que Deus não tem favoritos, que a ação divina não está presa a uma única nação ou a um único povo. Gente, isso é uma bomba. Para aquela comunidade só abalou as estruturas, mudou completamente as regras do jogo. Então, a gente já viu Deus agindo de forma espetacular em público e também de forma super pessoal numa visão. Beleza. Mas e depois? Como é que uma comunidade inteira guarda isso na memória? Como é que se celebra e se lembra desses momentos? Bom, muitas vezes a resposta vem em forma de arte, em forma de música, de poesia, e é aí que a gente entra no Salmo 135. Pensa nesse salmo como se fosse um álbum de maiores sucessos, sabe? É a memória coletiva do povo cantada. Ele vai listando os grandes feitos, a criação do mundo, o poder sobre a natureza. Repara que fala de vento, chuva, relâmpago, tudo aquilo que a gente viu na história de Elias. E também relembra a libertação do Egito, as grandes vitórias. É o jeito que o povo encontrou de cantar a sua própria história, para nunca esquecer de onde veio e quem ele é. E no meio disso tudo tem essa frase que fica se repetindo, como um refrão mesmo: louvem o Senhor. Não é um pedido, é quase uma consequência natural. Tipo, depois de lembrar de tudo isso que aconteceu, a única resposta que faz sentido, a conclusão lógica é essa: o louvor, a adoração. Certo, já fomos do épico, do milagroso,
para o comunitário. Agora a gente vai pousar, aterrissar no nível mais pé no chão de todos, o nosso dia a dia. A pergunta é, como essa história toda, com grandes milagres e revelações, se aplica na prática, na vida real? É aí que a quarta voz entra em cena, a voz do sábio de Provérbios. Nossa, e a imagem que ele usa é forte, né? É melhor dar de cara com uma ursa que perdeu os filhotes, ou seja, o perigo em pessoa, do que com um tolo fazendo tolice. O que isso quer dizer? Que a gente não está falando de filosofia aqui. É uma lição da vida real. A insensatez, a tolice, é perigosa. De verdade, ela causa estragos reais. É uma sabedoria que vem de observar como as pessoas agem e as consequências disso. E logo em seguida vem essa outra pérola de sabedoria. Essa aqui soa quase como uma lei do universo, tipo causa e consequência. O mal nunca se afastará da casa de quem paga o ganho com o mal. Aqui a gente vê aquela grande ideia de justiça que estava lá na história do Elias, sendo aplicada nas nossas pequenas escolhas de todo dia. Cada ação gera uma reação. E isso tem um eco duradouro. Ok, respirando fundo, a gente passou por um confronto de tirar o fôlego, uma visão que mudou tudo, uma canção para não esquecer e conselhos diretos para a vida. Agora é o momento, a hora de juntar todas essas peças do nosso quebra-cabeça e finalmente enxergar a imagem completa, o fio que conecta tudo. E a resposta está toda aqui, organizada para a gente ver. Olha o padrão se repetindo. Lá em Reis, um encontro público e grandioso gera uma ação, uma decisão. Em Atos, uma revelação superpessoal gera uma mudança que impacta todo mundo, a comunidade inteira. No Salmo, a lembrança do que Deus fez no passado gera adoração no presente. E em Provérbios, a simples observação da vida gera sabedoria prática. Percebe? O padrão é o mesmo, só muda a escala. Existe uma ação divina, seja ela espetacular ou sutil, e existe uma resposta humana. A história, no fundo, é uma só. E tudo isso nos leva a uma última pergunta, para a gente ficar pensando. Se essa mesma história acontece tanto em momentos épicos que mudam o mundo, quanto nos pequenos detalhes do cotidiano, na sabedoria do dia a dia, onde será que ela está acontecendo agora? A história, pelo visto, não acabou. A grande questão é, em que momento da nossa vida, ou do mundo ao nosso redor, essa história continua?